Já estamos atrasados aqui, vamos direto para o nosso terceiro bloco, nosso papo. E nós vamos conversar com a professora da Faculdade de Medicina da USP, a Cláudia Suemoto. Por favor, Cláudia, vamos colocá-la no vídeo agora. Tudo bem? Tudo bem? Aqui, o motivo da Cláudia estar aqui conversando com a gente hoje é que é uma revista muito importante, que é a JAMA, que é a Journal of Medical Association dos Estados Unidos, no caso específico de neurociência, neurologia, dos ultraprocessados na capacidade cognitiva das pessoas. Não é só começar pela definição de alimento ultraprocessado, porque eu acho que nem todo mundo sabe o que é isso, e se o New York Times estiver correto, foram vocês, brasileiros, cientistas brasileiros, que inventaram essa classificação e exportaram para o mundo inteiro, é isso mesmo? Isso mesmo. O Brasil também é uma classificação 100% brasileira. Muito bacana. Bom, aí vocês pegaram. Na primeira onda, perguntou como essas pessoas se alimentavam através de um questionário de dieta e também testou a cognição, né, através de alguns testes. E fizemos isso em 3. Perfeito, quer dizer, e aí nesse primeiro questionário que vocês perguntaram o que elas comiam, vocês enquadraram em 3 grupos, né? Explica pra gente o que é o primeiro, o segundo e o terceiro. Então essa classificação do NUPENS chama NOVA, tá? Uhum. E na verdade são 4 grupos, José. O primeiro grupo é o alimento in natura ou minimamente processado. O segundo grupo, que é, né, o que a gente tem, fruta, verdura, legume, sem nenhuma manipulação. Que você compra na feira, digamos assim. Compra na feira, né, ou na seção de hortifruti do supermercado. O segundo grupo é os alimentos culinários processados, que é o azeite de oliva, são os vários temperos que a gente tem, o orégano, a cúrcuma, né, eles passam por um processamento de centrifugação, de trituração, mas é mínimo, tá? O terceiro são ingredientes, né? São ingredientes, basicamente, né? Você não vive de comer o segundo grupo. O terceiro não grupo... vira o vidro de orégano, né? Exato, espero que não. Espero que ninguém esteja fazendo isso. O terceiro grupo são os alimentos processados, tá? Que são alimentos que sofreram um processo de industrialização, mas muito pequeno. Exemplos: o atum em conserva, a fruta em calda, o pêssego em calda, né? Minimamente processados, né? Desculpa, minimamente processados. Açúcar, por exemplo, entra nesse grupo? Açúcar, boa, muito boa, isso mesmo, né? O próprio feijão, o arroz, quando eles passam por algum processo, né, de embalagem, etc., também é considerado processado, né? Não é grande coisa, mas é. E, finalmente, o vilão da história, que é o 4º grupo, que são os alimentos ultraprocessados, tá? São alimentos o ingrediente dele, a princípio, vem do primeiro grupo, mas ele sofre um processo grande de industrialização, tá? Isso inclui a adição de gorduras, de emulsificantes, de corantes, de emolientes, que tem como finalidade principal transformar que o alimento dure muito. Então, tudo que fica lá no supermercado dura meses. Já é uma boa dica que é ultraprocessado. A segunda tentativa ao ultraprocessar um alimento é fazer com que ele também seja muito lucrativo. A gente pega um pouco do natura e acrescenta outros produtos que vão fazer que não só ele dure muito, mas o custo é pequeno. E uma terceira característica do alimento ultraprocessado, que também é bastante vantajoso para a indústria, é o fato de que ele é altamente palatável, né? Então, ele é muito doce, ele é muito gorduroso, aquela coisa que a gente tem vontade de comer porque o nosso cérebro tem uma certa craving, né? Quer aquilo do ponto de vista... mas ele tem baixa densidade nutricional, ele não é nutritivo, ele não faz bem para a saúde. Quer dizer, se eu entendi bem, o ultraprocessado é tudo aquilo que você não consegue fazer na cozinha da sua casa. Correto. Porque você não vai ter emulsificante, né? Você não vai ter conservante, não vai ter elementos químicos para colocar na receita. Né? 2 dúvidas. Pois não. Mussarela é ultraprocessado? Boa pergunta. É considerado do grupo 3, processado, né? Não é ultraprocessado. Não é ultraprocessado. A mussarela, ela fica na tua geladeira por um tempo, mas você não vai conseguir deixar que ela fique 3 meses lá. Ela vai ficar verde, vai mofar, etc. Então, acho que essa é a boa... Existem 2 maneiras de identificar. A primeira é além do rótulo, que é uma coisa que a gente realmente precisa divulgar para a população que eles precisam fazer isso, né? E a segunda é ver quanto tempo ela dura na sua despensa, na sua geladeira. Tudo que dura muito não é um bom sinal. E o vinho? O vinho, ele é considerado um alimento processado, né? É claro que ele
depois de embalado, desculpa, depois de engarrafado e aberto, né, ele não dura tanto tempo, mas ele dura mais tempo porque ele passa por um processo de conservação quando bem fechado. Toledo, se cuida aí com o vinho, hein? Não, beleza. Não, mas já vi qual é a sua dieta, né, Thales? Já deu para ter uma ideia aí, o cara que vive à base de vinho e mussarela. Mas, professora, a gente então pode resumir dizendo o seguinte: se você abrir um saquinho para comer, você já está com grandes chances de ter um alimento ultraprocessado na mão, né? Porque e aquilo não precisou ir para a panela, né? Você já abriu e já comeu direto, é uma grande dica de que aquilo é batata frita, de saquinho, salgadinho, por aí vai. Por aí vai. Perfeito. Bom, então, aí vocês fizeram, com base nessa classificação, entrevistaram essas 15 mil pessoas e descobriram a proporção de alimentos ultraprocessados que fazem parte da dieta dessas pessoas, foi isso? Então, na verdade, a gente percebeu que as pessoas que consumiam mais de 20% das calorias vindas de alimentos ultraprocessados, elas apresentaram um declínio cognitivo, depois eu vou traduzir isso para palavras mais fáceis, mais rápido do que as pessoas que tinham uma dieta que consumiam menos calorias vindas desses alimentos, tá? Então, na 20%, prática... já faz diferença com 20%. É muito pouco. Essa é a mensagem, essa é realmente a mensagem, porque 20% de caloria num alimento que é altamente calórico, né? A maior parte é calórica. Um pão de forma de supermercado, um sorvete, tudo isso é calórico, mas isso é em termos de consumo diário que a gente está falando, né? Então, esses números que a gente tem na nossa pesquisa. E essa pesquisa foi muito Agora eu vou dar uma de detalhes, já fiquei preocupado. Você falou pão de forma, quer dizer, então, que o pão que você compra na padaria não é ultraprocessado porque ele mofa, né? Depois de 3 dias você não consegue mais comer o pão. Mas o pão de forma fica lá, né? Um mês, se precisar, e ele não... quer dizer, já cai nesses 20% aí que vão comprometer a tua cognição. Isso, mesmo integral, que tem aquela vibe de saudável, ele é ultraprocessado, sim. Mas eu queria entender, assim, esse 20% de caloria, quer dizer, a pessoa que come quanto, como é que eu traduzo isso para o cotidiano das pessoas? Quanto você come no seu dia a dia de ultraprocessado que dá problema? Obrigada, Thales, porque cientista gosta de falar complicado, então vamos falar. Então, assim, uma mulher da minha idade costuma comer, em média, 2.000 calorias por dia, tá? Então, 20% seria 400 calorias, é bem pouquinho, né? 400 calorias, eu não sou nutricionista, estou fazendo tudo de cabeça, me perdoe se falar alguma heresia, seria 3 fatias desse pão francês, dá umas 200, umas 6 fatias de pão já deve dar 400 calorias fáceis, né? É pouco. Quer dizer, o cara abriu o saquinho de batata, ele já passou dos 20% fácil. Provavelmente, com certeza, 2 saquinhos. Dependendo do tamanho do saquinho, claro. Se for aquelas tampas grandes. É muito fácil, né? Então, a gente gostaria de passar a mensagem que esse tipo de alimento, ele está na vida das pessoas, tá? Mas que seja consumido o mínimo possível. Esse é um estudo que a gente lançou ano passado, num congresso de Alzheimer, em julho do ano passado. E desde então ele fez um sucesso estrondoso nos Estados Unidos. Né? A gente saiu na CNN, agora no New York Times, porque a alimentação ocidental, principalmente a alimentação baseada na alimentação americana, ela é muito industrializada. Porque virou uma maneira prática das pessoas comerem, né? Elas querem abrir saquinho, elas querem abrir lasanha congelada e por aí vai. Mas é importante a gente passar a mensagem que não dá para viver de batata frita e lasanha congelada, ou hambúrguer congelado. Né? A gente tem e há uma grande resistência no Congresso a que se coloque nas embalagens, de forma visível, olha, esse alimento é ultraprocessado, tome cuidado, esse tipo de coisa. E já houve várias lutas e o lobby das indústrias alimentícias consegue barrar, né? Esse é um comentário muito excelente. Eu acho que o NUPENS, eles colaboraram, né, nesse trabalho, a gente colaborou com a professora Renata Levi, e eles têm um trabalho lindíssimo, eu acho. Eles são cientistas, mas eles têm essa consciência de que eles têm que impactar políticas públicas, e eles estão lutando no Congresso para que na frente do alimento apareça, esse alimento é ultraprocessado, esse alimento tem tantas calorias, é prejudicial à saúde, como a gente conseguiu fazer para o cigarro, por exemplo. Isso mudou
a história natural do tabagismo no Brasil. Então, é muito importante que esse tipo de conversa que a gente está tendo agora realmente impacte políticas públicas no futuro muito próximo. Isso que você acabou de falar é extremamente importante, porque a Graziane Ramos, que está nos assistindo, já me corrigiu, falou, ô, Toledo, não é assim, não é só abrir o saquinho, porque, por exemplo, amendoim vem no saquinho, mas não é ultraprocessado, é? Depende, aquele amendoim japonês né? O japonês o que não está perfeito. Mas o biscoito de polvilho, ela pergunta aqui. O biscoito de polvilho, do jeito a maior parte deles é bem ultraprocessado, sim. Entendi. Biscoito Tá vendo, Globo, Graziane? Não é. Esses teus 20% você já bateu aí também. Aquele biscoito Globo que você come na praia, Zé Roberto Toledo. Aquele ali eu não como de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas é gostoso, né? De jeito muito bom. É o biscoito mais sem graça que tem, pelo amor de Deus. Não vale nem as calorias. Ele com aquele mate de água da bica, que vem com... O cara bota limãozinho. Nota 10. Isso é o carioca falando, olha aí. Agora, vamos para a parte mais complicada, que é a perda de capacidade cognitiva. Porque eu li lá no paper, viu, Cláudio? Eu li o seu paper. Que vocês dizem que perde memória imediata, memória um pouco mais tardia, dificuldade de reconhecimento de palavras. Como é que vocês mediram essa questão da capacidade cognitiva? Eu acho que essa é uma excelente pergunta e eu vou fazer o meu melhor para explicar. Cognição é um conjunto de domínios, que incluem memória, linguagem, o que a gente chama de função executiva, que é a capacidade de eu me programar para estar aqui no horário, respondendo as perguntas de uma forma minimamente coerente. Então, engloba uma série de funções que os humanos têm, que fazem com que a gente entenda o ambiente, processe de acordo com as experiências prévias e dê uma resposta, tá? Todos os testes que a gente fez no ELSA Brasil e que a gente faz nos estudos, eles são maneiras artificiais de a gente testar um ser humano, a cognição de um ser humano. Vocês perceberam que é uma função muito complexa, é a função mais complexa que o ser humano faz, né? A expressão mais complexa do cérebro. Então, o que a gente fez foi aplicar alguns testes, são 6 testes que a gente aplicou 3 vezes durante esses 10 anos nessas pessoas, tá? Então, o que a gente tem para falar para vocês são esses resultados, tá? A gente aplicou testes de memória, né? Então dava uma lista de palavras, a pessoa tinha que relembrar, pedia para ela falar o máximo de palavras que ela lembrava com determinada letra, e aplicava um teste, que a gente chama de trilhas, para ver a função executiva, o quão rápido ela conseguia ligar letras e números. Tá? Foi isso que foi feito. Aí você vai dizer, Cláudia, isso é muito artificial. Eu concordo. Concomitantemente com o nosso artigo, os chineses publicaram um outro estudo mostrando o outro lado da moeda, que as pessoas que comiam muito ultraprocessados, depois de um tempo grande, né, de observação, algumas delas desenvolveram demência. E as pessoas que comiam mais ultraprocessado desenvolveram mais demência. O que eu estou chamando de demência? Provavelmente doença de Alzheimer, demência vascular, que é uma demência secundária a derrames, né? Então, são 2 estudos que eu acho que se complementam. Um é da testagem, a gente vê como é que as pessoas vão piorando o desempenho dela nos testes, e esse outro estudo mostrando o desempenho com maior associação com demência. Eu li, mas precisa ver se eu entendi, né? Porque são 2 coisas diferentes. Se eu entendi corretamente, o que vocês dizem no estudo é que aumenta, quanto mais a pessoa come alimentos ultraprocessados, ali acima dos 20% das calorias que ela ingere todo dia, maior a velocidade com que ela tem uma perda cognitiva. É isso? Quer dizer, o seu cérebro envelhece mais rapidamente, para fazer um português. Correto. Seu desempenho ao longo do tempo vai piorando numa velocidade maior, né? Então, você vai ficando mais lento. E aí, eu vou já dar o spoiler do resultado final, né? Existem várias funções, memória, linguagem, essa que eu chamo de função executiva, e o que a gente piorou, né, que as pessoas pioraram, que consumiam mais ultraprocessado, é que elas tiveram um declínio mais rápido na função executiva, que faz todo sentido, tá? Eu vou explicar por quê. Função executiva é realmente esse teste de que elas tinham que ligar números e letras, que é uma medida do quão rápido a gente consegue planejar e executar tarefas, tá? E a gente sabe que esse tipo de atividade do cérebro está muito relacionada com lesões vasculares, né? Tipo, pequenos derrames que são imperceptíveis, etc. Eu não sei se é isso que as pessoas têm, eu teria que fazer um outro teste que chama ressonância, né, um outro exame,
mas acho que faz muito sentido com o que a gente já sabe da associação entre ultraprocessados e doença cardíaca, doença cardiovascular. Né? Porque me pergunta se está ficando muito viagem, mas assim, existe já uma associação que quem consome mais ultraprocessados tem mais doença cardiovascular, tipo infarto, e provavelmente quem come mais ultraprocessados tem maior lentificação, né, tem maior declínio cognitivo, principalmente por lesão vascular cerebral também, faz todo sentido para a gente. Perfeito. Quer dizer, o que esse estudo longitudinal, difícil de fazer, raro no Brasil, que é sempre bom elogiar, aliás, vocês têm financiamento do CNPq e de quem mais? Esse estudo tem financiamento do CNPq e do Ministério da Saúde, é um estudo grande que, graças a Deus, tem um apoio há muitos anos. É bom dar o crédito, né? Porque, quem sabe, assim, eles se animam a financiar mais pesquisa, né? Mas, enfim, esse estudo, ele mostra essa associação entre as duas coisas. Ele não vai estudar o mecanismo, que é isso que você começou a especular aí, com base em outros, de como é que é o caminho para sair da ingestão da batata frita até a perda de capacidade de programar, que está na hora, no lugar certo, na hora certa, né? Eu estava vendo esses dias também outro estudo mostrando justamente isso, que há uma correlação também entre as doenças cardiovasculares e quem tem mais doença cardiovascular também tem mais problema cognitivo, tem mais risco de ter problema cognitivo. Então, o caminho você acha que é esse, então? Você come, aquilo vai piorar a sua condição cardiovascular, você vai estar mais sujeito a sofrer um AVC, ou ter um ataque cardíaco, ou qualquer coisa do gênero, ou ter uma inflamação geral do organismo que vai prejudicar o cérebro num segundo momento. É mais ou menos essa a ideia. Sim, eu gostei bastante da palavra especulando, porque é exatamente isso que todos nós estamos fazendo, todos esses estudos, esse dos chineses, o nosso, e tem mais um outro americano que foi publicado no período de menos de um ano, então é tudo especulação mesmo, né? O próximo passo é ver, através de exames de imagem, o que está acontecendo nas artérias do cérebro. A gente tem como fazer isso hoje, né? E só para também dar o crédito a quem merece, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, acabou de financiar o ELSA para fazer também ressonância dessas pessoas. Então, a gente vai poder dar essa resposta no futuro, a médio prazo. Então, esse o mecanismo. Ou como já expliquei, através de um mecanismo vascular, ou realmente, como foi falado, isso existe também, essa especulação para outras doenças, através de inflamação. A gente acredita que esses alimentos são altamente inflamatórios, né, para o organismo humano, justamente porque eles contêm muito conservante, emoliente, corantes, coisas que não são para a gente estar comendo, na verdade, né? Embora seja permitido, não pode ser a base da alimentação de uma pessoa. E quando que é mais crítico você consumir esse tipo de comida ultraprocessada? É na infância, é na juventude, é na meia-idade ou quando você já passou dos 60? Quando que é mais perigoso, digamos assim, para esse efeito cognitivo? Eu vou especular de novo, porque essa resposta eu não tenho, tá? O ELSA Brasil é um estudo muito interessante, porque mais da metade das pessoas em 2008 ou 2010 tinham por volta de 50 anos, ou menos, tá? Então, vai de 35 a 74, com a maioria por volta de 50 anos. Então, é um estudo que dá, de certa forma, para responder, porque grande parte era de meia idade, né? E mesmo assim, nessas pessoas, a gente observou um efeito deletério. Então, parece que existe, sim, um risco que começa muito cedo. Especulando sobre o que a gente sabe, né, faz muitos anos que eu estudo o fator de risco para demência, existe uma janela de oportunidade imensa para prevenir demência, que não é quando a pessoa fica idosa, é muito antes. Provavelmente, a maior janela de prevenção para demência acontece 20, 30, 40 anos da doença se manifestar. E aí seria realmente na primeira infância e adolescência, porque a gente constrói toda a reserva cerebral, né? E depois disso, na meia-idade, com certeza uma janela imensa. Então, se eu tiver que especular, meia-idade, a resposta é sim. Mas aí, então, já entrando na parte de call to action para as pessoas, né? Dar instruções de sobrevivência. Você já, aí expandindo para a sua área de pesquisa, não só essa, mas toda a sua experiência como professora e pesquisadora. Quais são os fatores que
ajudam a pessoa a retardar o desenvolvimento de uma doença cognitiva como Alzheimer, por exemplo? É fazer exercício, é se alimentar bem, é escolher os pais para ter os genes certos? O que faz mais diferença? Bom, acho que você só está dando bola dentro. A gente tem um outro trabalho, que eu não vim falar sobre ele hoje, mas já vou falar um pouquinho. A gente calculou que 48% dos casos de demência no Brasil, tá, são atribuíveis a 12 fatores de risco. O que quer dizer isso? Se eu tirasse esses fatores de risco do território brasileiro, 48% dos casos de demência seriam preveníveis. É bastante. Só que, eu vou falar os fatores, vocês vão ver que é impossível eliminá-los. O mais importante no Brasil é baixa educação. Tá? No início da vida, primeira infância e adolescência. O que a gente chamou de baixa educação, baixo nível de escolaridade, é ter menos de 8 anos de escolaridade até os 25 anos. Então, é o mínimo ter primário, né? Esse é o principal fator no Brasil. O segundo fator mais importante é a hipertensão na meia-idade. Tá? Terceiro fator, que foi uma surpresa para a gente, mas depois foi replicado em outros estudos, perda auditiva na meia-idade. Não é perda auditiva quando a gente fica velho, porque a gente começa a perder audição muito cedo e a gente não percebe. Né? Então, perda auditiva na meia-idade é um outro fator. Outros fatores, obesidade na meia-idade, tabagismo, etilismo, inatividade física, traumatismo crânioencefálico é um fator importante, tá? Isolamento social, depressão, viver em cidades muito poluídas. Tá? Então, são todos fatores que sinalizam um estilo de vida inadequado. E o mais importante... Fora comer batatinha frita. Então, a dieta é um fator que não entrou nesse trabalho. Isso é um trabalho baseado num grupo que chama Lancet Commission. Eles estimaram que 40% dos casos de demência são secundários a esses fatores. A gente reproduziu o trabalho com a ajuda deles, a gente colaborou. E aqui no Brasil parece que é até um pouco mais. Que faz sentido, né? A gente tem menor escolaridade, tem menos diagnóstico de doença cardiovascular e menos tratamento, né? Então, faz sentido que seja um pouquinho mais do que a proporção mundial. Mas, ô Toledo, batatinha frita não é ultraprocessado, não. É só batatinha de saquinho. Aí que você frita em casa, não. Isso. Acho que essa é uma importância também. O hambúrguer, pode comer hambúrguer, gente, mas vai lá, massa, carne moída, né? Coloca direitinho. E aquela batata frita que você frita, que é congelada e você frita em casa? Essa é ultraprocessada. Eu acredito que sim, dependendo da marca. Eu acredito que a gente... Quer dizer, eu recomendo que a gente olhe a descrição nutricional. Se tiver mais, a gente brinca que se tiver mais de 4 linhas, deve ser ultraprocessado. Mas é só você ver se tem um monte de coisa que você não sabe o que é. Boa. Conservante, acidulante, corante, termina em ante, evite, né? Infelizmente, o tempo voou aqui, eu falei demais sobre o Collor e a gente acabou perdendo tempos preciosos aqui para os nossos minutos. Só uma última pergunta para ser o advogado do diabo. Como é que vocês conseguiram fazer para evitar que outros fatores que poderiam eventualmente explicar essa perda de cognição fossem isolados para não atrapalhar os resultados de vocês? Quero dizer com isso, por exemplo, como é que vocês controlaram por escolaridade, por sexo, por, sei lá, outros tipos de doença que poderiam atrapalhar os resultados? Essa é uma pergunta bastante avançada, assim, é de quem estuda a minha área. Esses estudos longitudinais, eles são observacionais. A gente não está fazendo nenhum tipo de intervenção, né, daquele cientista maluco que fica intervenindo. A gente está olhando e fazendo análises estatísticas. O que a gente faz, José, é controlar do ponto de vista estatístico, usando métodos avançados, né, computacionais. A gente equaliza, é como se todo mundo na população tivesse a mesma idade, o mesmo sexo, a mesma escolaridade, o mesmo nível de hipertensão, atividade física, etc, etc, etc. A única coisa que difere do ponto de vista matemático é o consumo de ultraprocessados. É isso que a gente faz. É através de análise. Perfeito. E aí, a resposta final, rapidinho, é o seguinte: a gente só vai ter certeza do efeito do ultraprocessado o dia que a gente fizer um experimento científico. A gente pega 1.000 pessoas, 500 pessoas comem super bem, 500 pessoas se entucham de ultraprocessados e a gente vê, depois de muitos anos, o que acontece. O que provavelmente é não possível de fazer com as pessoas, né? Controlar o que elas comem durante muitos anos. Acho que o comitê de ética não vai aprovar essa daí, né?
Mas, de alguma maneira, você já tem um experimento natural em curso, né? Porque tem várias pesquisas, até a gente fez uma série de reportagens quando eu estava na Piauí, mostrando como aumentou a obesidade infantil, graças justamente especialmente durante a pandemia, porque elas estavam comendo muito ultraprocessado, que era mais barato e, enfim, por várias razões, né? Acho que essa nova corte aí, infelizmente, se acompanhada, vai revelar esses efeitos, né? Infelizmente. Muito bom, Cláudia, muito obrigado por estar aqui conosco. A pergunta que a gente fez originalmente era uma pergunta complexa, porque era como que esse conceito de alimento ultraprocessado criado no Brasil viajou o mundo, né? De alguma maneira, você já contou isso, mas eu acho que o que importa dizer aqui, então, eu acho que o título, a síntese aqui, eu diria que é outra, daí você vai me corrigir, por favor, porque provavelmente eu vou falar bobagem, mas cuidado com o que você come, e olhe o rótulo e evite tudo aquilo que tenha mais de 4 linhas para explicar o que você está comendo, né? Isso mesmo, excelente. E cozinhe mais, cozinhar não é um bicho de 7 cabeças, né? Acho que a gente precisa passar essa mensagem também. É mais barato e é melhor para a saúde. Faça a sua própria comida, né? Talvez esse é um título bem mais fácil, né? Bem mais curto, não precisa explicar nada. Faça a sua própria comida e esqueça a comida de saquinho. Muito bom.